compartilhar minha tela aqui com vocês. Screen. Vocês estão vendo? Eu preciso compartilhar assim, né? Tá mudo, Sara, não tô conseguindo. Não, tá ok agora, querida. Okay. Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos bora lá começar hoje a falar sobre os princípios masculinos. Vou me apresentar um pouquinho antes. Eu sou Gabriela Monteiro, assim como a Sara, a Isabel e a Alê, eu sou facilitadora de grupos de estudos de Patrick. É uma formação longa, de 10 anos, por isso que a gente ainda está indo para a formação na semana que vem. Longa e prolongada pela pandemia. Então, estamos aí ainda na nossa formação e já na metade da segunda, mais da metade da segunda parte, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre os princípios criativos universais masculino e feminino, baseada nessa palestra 169, cujo título é Os Princípios Masculino e Feminino no Processo de Criação. O Patrick, ele é baseado nessas palestras que foram canalizadas ao longo da década de 60 e 70 pela Eva Pierracos. Elas estão todas disponíveis na internet. E é um conteúdo essencialmente prático, né? Por isso que a gente estuda semanalmente no grupo de estudos, para levar a nossa prática, né? Entender como que esses ensinamentos se aplicam na prática. E hoje o que eu trouxe é uma palestra um pouco mais filosófica, né? Vamos dizer assim. Ela tem uma questão bastante prática, porque a gente vive isso no dia a dia, porque ele já começa aqui falando, né? Tudo na criação é resultado da consciência. Se essa consciência vem de um cérebro individual ou personalidade, ou se essa consciência é do grande espírito universal que permeia toda a vida, não importa. O princípio é o mesmo, né? Aquela questão, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente guarda dentro da gente esse princípio divino também, e a gente coloca ele em ação, que a gente saiba ou não. Né? Não apareceu a fotinha aqui. Bom, tudo bem. Então, o ser humano não só possui o poder criativo universal, como também o expressa. Estar presente em si mesmo significa o uso deliberado, consciente e intencional do poder criativo que são e emanam. Inconscientemente, sem saber nem reconhecê-lo, constantemente criam as circunstâncias da sua vida com esse poder. O que pensam e sentem, o que acreditam e concebem, o que secretamente desejam e temem, tudo isso forma e determina a substância criativa. Tudo isso é o motor desse poder. Então é por isso que essas questões estão ali, estão na prática do dia a dia. A gente está fazendo isso, mesmo que a gente não saiba, a gente está colocando esses poderes em ação. A gente está criando deliberadamente. E às vezes a gente não consegue reconhecer causa e consequência porque a gente não tem consciência, a gente tem um material muito, né? E é trabalho da nossa encarnação ir trazendo esse material para o consciente, né? Então, na palestra ele fala assim para gente, que tremenda é a diferença quando criam deliberadamente a sua vida, o seu destino, em vez de criá-lo sem saber. Neste último caso, não sabe porque passam por certas experiências e as atribuem a algum destino obscuro que parece não ter nada ou muito pouco a ver com o que são, com o que sentem, com o que desejam e o que creem no momento e o que escolhem fazer com todos esses pensamentos e sentimentos. Muitas vezes a gente joga para o inconsciente porque a gente quer parecer uma coisa diferente do que a gente realmente é, porque essas questões são dolorosas, porque a gente tem certas crenças em relação a isso.
E aí a gente mantém lá atrás, lá escondidinho no nosso inconsciente. E é uma das crenças errôneas que a gente tem, que a partir do momento que a gente conhece isso, a gente vai expressar logo em seguida. Não é necessariamente assim. A gente pode conhecer tudo isso e escolher o que fazer com todos esses pensamentos e sentimentos. Escolher jogar para o inconsciente, escolher não ver o que o que eu penso de verdade, não ver o que eu acredito, não ver o que eu sinto, também é o que a gente escolhe. Então, por esse caminho, quando a gente cria uma coisa, mesmo que a gente não saiba, a gente está criando, escolhendo não saber o que a gente está fazendo, né? Escolhendo não reconhecer causa e consciência, causa e consequência, né? Mas quando a gente vai se conhecendo, né, seja pelas circunstâncias da vida, seja por um processo ativo de autoconhecimento, como o Patrick, ou qualquer outro tipo de análise, de terapia, né, ou de linha de autoconhecimento, a gente consegue atingir isso que ele chama aqui de um estado intermediário, entre a gente criar totalmente criativo e a gente não ter consciência de nada. Que é o primeiro passo para ele, né, é o reconhecimento da consciência humana. O estado intermediário para esse reconhecimento da consciência humana é quando o ser humano se conecta com seus bloqueios inconscientes. Então, eu sei que eu estou bloqueando alguma coisa. Primeiro passo, né? E como consequência de saber que eu estou bloqueando alguma coisa, eu trabalho esse bloqueio e compreendo as obstruções e a infelicidade que eu estou causando na vida, né? Então, às vezes, eu estou fazendo escolhas por relacionamentos que não são tão saudáveis, porque no fundo eu busco uma proteção, eu estou fazendo escolhas profissionais que não me trazem tanto retorno, não me trazem tanta satisfação, porque eu ainda estou com medo de ir para a vida e sentir uma dor que eu senti lá atrás quando eu era criança. Os exemplos que a gente pode dar aqui são infinitos, né? Mas é isso, quando a gente consegue fazer essas ligações, a gente fala, nossa, a próxima vez que eu for escolher um namorado, uma namorada, eu acho que eu vou, né, prestar mais atenção aqui nesse padrão. E aí eu consigo trazer cura para isso, né? Entender e estar nesse lugar intermediário. Então, só completando aqui a leitura do trecho que eu escolhi trazer, é um grande momento quando o indivíduo compreende que fez isso acontecer, com esses exemplos que eu trouxe, né? E como fez. E qual é a atitude secreta que produziu o destino indesejado, que assim deixa de ser cego e ele pode conectar causa e efeito. Né? São essas duas coisas que está trazendo. E aqui, além dessa questão, né, que a gente traz aqui, ou seja, a gente já trouxe bastante aqui, né, de que o que está inconsciente cria, né, ele traz também um outro aspecto, que é quando a gente já descobriu as raízes das nossas experiências negativas, a gente já está mudando isso, e aí, para prosseguir criar deliberadamente um novo destino positivo, ele diz que também é necessário que a gente compreenda mais sobre as forças criativas do universo e como usá-las pessoalmente. E aí é que entra o assunto da nossa conversa de hoje. Quando a gente... não sei. Vou falar mais um pouquinho aqui, antes de mudar para explicar, né? E aí aqui entra esse assunto do masculino e do feminino. Eles são forças que a gente aqui, né, vê como coisas separadas, porque a gente está num estado de dualidade, mas que elas atuam juntas. E tudo, absolutamente tudo, que a gente puder conceber nessa vida e que a gente não concebe ainda em outras esferas, em coisas que ainda não imaginamos, não chegamos a criar como seres humanos, depende dessas duas coisas estarem atuando juntas, se complementando e fortalecendo uma outra, atuando em conjunto e em harmonia. Então, é absolutamente tudo que vocês puderem imaginar, tanto aqui na nossa esfera terrestre, quanto em outras esferas. Isso é absolutamente necessário.
Então, como é que a gente pode definir esses princípios masculino e feminino? Ele chama isso, o princípio masculino, quando ele começa a falar, de aspecto de ativação. E é um aspecto de ativação, é um aspecto de ação. Enquanto o feminino, ele é um aspecto de deixar acontecer. Que é também, ele não usa nessa palestra essa palavra, mas em outras palestras ele fala da passividade, né? Só em contrapondo a ação. Mas é como se você coloca primeiramente uma força em atividade e depois você sai da frente e deixa aquilo acontecer. Todo mundo aqui já plantou uma sementinha na terra? Né? Então, como é que a gente planta uma sementinha na terra? A gente escolhe a sementinha, então ação. A gente escolhe um vaso ou escolhe um lugar na terra para colocar a sementinha. Mais ação. A gente cava um buraco, mais ação. A gente coloca a sementinha lá dentro, outra ação. A gente cobre, outra ação. A gente rega ali, deixa fofinho, coloca uma cerquinha para ninguém mexer na mudinha. A gente faz todas essas ações. E aí, a mudinha ela não cresce instantaneamente, né? A sementinha não brota instantaneamente. A gente tem que esperar o tempo dela. E é isso que ele fala, né? Que é primeiramente você ativa e depois você sai da frente e deixa as coisas acontecerem. Né? Se eu ficar lá todo dia abrindo a terra e falando brota sementinha e fechar de novo, brota sementinha, não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, pode até muito provavelmente vai atrapalhar o processo todo, né? Que ela vai estar ali toda fragilzinha, eu vou cavucar a terra, abrir e aquilo vai se quebrar, vai sofrer algum dano, alguma coisa nesse sentido. Então, percebe como num exemplo simples, assim, a gente consegue ver as duas coisas acontecendo. Por mais que na sociedade onde a gente viva, a gente acha que é só o fazer, né? O fazer, o fazer, o fazer, o fazer que cria, só a ação que cria. A gente esperar o tempo da coisa acontecer, a gente esperar uma resposta, a gente buscar um contato e depois esperar esse retorno de uma pessoa num trabalho, num estudo, fazer uma pergunta para um professor, depois receber a resposta para poder criar um novo conhecimento. Percebe como também tem o passivo? Também tem esse, agora eu espero e recebo. Agora eu espero e aguardo as coisas se manifestarem. Então, é disso que a gente está falando aqui nessa palestra, né? Assim, a gravidez, né? Assim, a própria geração de um novo ser humano é isso, né? Um princípio que vai bem para o físico, sem colocar tanto em energias, como a gente está colocando aqui, mas tem um princípio masculino, um princípio feminino, eles se unem, eles têm uma ação, e aí a coisa precisa esperar acontecer, espera acontecer até a criança nascer, né? Não tem como acelerar. Bora lá, nenenzinho, que eu não aguento mais, estou ansiosa para conhecer sua carinha. Não vai dar certo. Esperando. Esse princípio da ativação tem essa relevância que às vezes passa desapercebido, né? E às vezes causa muita ansiedade também. Então, vamos continuar para a gente ir entendendo onde mais ele pode estar presente. Então, o princípio da ativação, ele significa que a entidade consciente, deliberadamente, né, ela escolheu afirmar, pedir, pôr em movimento, se mover em direção à causa, acho que faltou alguma coisa, não é isso mesmo, se mover em direção a o que ela está criando. Causar algo, determinar algo, fazer acontecer, usar intencionalmente todas as forças que estão à sua disposição.
Esse princípio também, ele remove obstruções, ele faz o que for necessário para as coisas acontecerem, ele tem o princípio do esforço e do trabalho para colocar todas essas forças criativas em movimento. Então, aquele exemplo da sementinha, né? Um monte de coisa que a gente precisa fazer para simplesmente plantar uma sementinha. E o princípio de deixar ser, o princípio feminino, ele significa ser receptivo e esperar. E ele também é um movimento. Muito interessante pensar dessa forma, né? Na palestra, o guia fala assim, pois nada do que é vivo está sem movimento, mas é um tipo de movimento diverso do movimento do princípio de ativação. A gente escolhe deliberadamente abrir mão da ação, a gente escolhe se voltar à espera, a gente escolhe se colocar como receptivo. Então, tem um movimento aí, porque é um espírito de deixar ser, porque esse espírito de deixar ser, ele é um movimento voltado para dentro de si. Então, existe esse movimento, né? Que é coisa mais dentro de si do que o que acontece numa sementinha, no fundo da terra, né? O que acontece dentro da barriga da mulher, né? Ali naquela escuridão, dentro da água, aquele bebezinho se formando. É disso que a gente está falando, né? E já o princípio ativo, ele é um fazer ativo. E o movimento dele, né, ele é em direção a outro estado, ou é em direção para afora, né, em direção a outro ser, diferente desse estado, desse movimento para dentro, né. Então, princípio feminino, né, princípio passivo, ele contém a consciência da paciência, de esperar confiante e deixar que o processo de maturação aconteça. É um movimento de entrega a uma força em ação. Percebem como a gente acaba fazendo tudo isso no nosso dia a dia? Aguardando o tempo das coisas, mas a gente acaba não colocando tanto nome nessas coisas, né? E o movimento ativo, né, de ativação, ele é deliberado e autodeterminante. Ele escolhe, eu vou para esse lado, eu vou tomar determinada direção, determinada ação, é ele que se autodetermina. E ele expressa essa autoconfiança e o reconhecimento da natureza divina do ser, então, do próprio ser, que confia em si mesmo e reconhece a sua consciência divina. E o princípio feminino, ele expressa uma profunda confiança na vida. Percebe a diferença? E a confiança no estado de ser que não requer nenhum movimento a mais do que ativar os poderes em que se confia. Então, eu fiz a ação, eu coloquei as sementinhas na terra, eu vou confiar que a vida vai brotar dali. Entende? Essa confiança, mas também a confiança de que o meu projeto vai dar certo, de que eu vou ter a intuição de falar com a pessoa certa, de que o meu relacionamento vai dar certo, entende? De que os meus planos estão fluindo. Também a gente coloca a nossa capacidade de confiança em ação quando a gente está aqui no nosso dia a dia, né? Vocês estão acompanhando? Alguém tem alguma questão para trazer sobre isso? É só abrir o microfone e falar. Que belezinha, todo mundo acompanhou. Se não acompanha também, a gente pode conversar depois. Então, qual é a grande questão envolvendo essas duas coisas, né? É que a gente vive nesse mundo da dualidade. Né? E a dualidade faz com que esses princípios que são complementares e que se ajudam mutuamente, né? A dualidade faz com que eles pareçam opostos e mutuamente excludentes.
Ou seja, se eu tenho um, eu só estou olhando para um. Se eu tenho outro, eu estou olhando para o outro, né? Não tem como eu ter os dois, né? Ah, não, se eu quero um projeto acontecer, eu tenho que levantar e trabalhar. Só na ação, né? A gente esquece dessa parte da confiança, a gente esquece dessa parte das respostas, né? Do tempo da vida que leva. Ou então a gente fica confiante demais e esquece da outra parte, né? Enquanto que na dualidade, na unidade, aliás, na unidade, as duas forças, elas vão sempre atuar juntas e elas vão ter um objetivo único, se complementando, né? Na verdade, já funciona assim. É a nossa falta de consciência que faz a gente funcionar como se isso não fosse verdade. Mas as coisas só dão certo, só funcionam, a gente só consegue criar minimamente ali com as coisas funcionando em equilíbrio, né? Então, aqui lembrando, tudo que já foi criado contém esses dois aspectos da criação. E elas se manifestam em tudo. Tudo que funciona bem no universo, assim como nas menores coisas da vida, nas menorzinhas, até as maiores que a gente puder imaginar, a criação da própria vida, né? Até a gente poder fazer um café, né? A gente vai, põe o pó, né? Aí a gente põe água para ferver e espera o tempo do fogo para o café ferver a água, né? E aí a gente joga o café, a água no pauzinho de café e espera o tempo da gravidade passar por ali. A gente está fazendo um café, está usando esses dois princípios da criação. Nada pode ser criado sem esses dois princípios em funcionamento. E ele fala também que nenhuma união entre os sexos pode ser satisfatória, a não ser que esses princípios funcionem como devem. E que o prazer supremo é possível no grau em que essas atitudes são saudáveis e na extensão que a confiança em si e na vida faça ambas as atitudes possíveis. Então é preciso a gente tanto confiar em si, quanto confiar na vida, para a gente fluir com a vida, para a gente ter satisfação na vida, né? Então, vou, assim, um pouquinho de mais do mesmo, né? Tudo onde se manifesta, seja bom, seja má, seja desejável, seja indesejável, seja importante ou seja aparentemente sem importância. Se eles se complementam, estão em harmonia entre si, seja lá o que for criado, vai ser construtivo, vai ser frutífero, vai ser alegre, vai ser prazeroso. No entanto, se as nossas criações, no nosso dia a dia aqui, né, na nossa vida, no geral, elas estão destrutivas, elas são dolorosas, elas são desperdiçadas, elas trazem infelicidade, esses dois princípios, eles também estão funcionando, mas eles podem estar distorcidos e mal compreendidos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais a fundo, tá? Todo mundo acompanhando até aqui? Eu tô sentindo falta de um slide aqui, gente. Peraí. Ah, não, tá certo. Eu mudei o título do slide errado. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir um microfone? Sai daí, garoto. Então, vamos lá. Na verdade, o título desses slides é sobre as distorções do princípio da ativação. Então, vamos conhecer essas distorções para a gente entender o que está acontecendo. Então, ele fala assim que não é possível ativar essa força criativa desse modo intencional, deliberado, quando inconscientemente a gente tem lá no fundo do nosso inconsciente um tanto de hostilidade, um tanto de fúria, um tanto de raiva,
né? Se a gente não conhece ainda a nossa crueldade, a nossa brutalidade, nosso sadismo, nossa vontade de se vingar, a nossa maledicência, né? Aquela fofoquinha gostosa que a gente faz no intervalo, trabalho, parece sem maldade, mas, né? Se a gente não reconhece isso como uma distorção desse princípio, e a gente não consegue ativar essa força de esse princípio masculino, né, de ativação, não consegue colocar isso em andamento, né? Por quê? Porque esse princípio vai ameaçar expressar esses impulsos destrutivos que a gente está reprimindo no nosso inconsciente. Então, manda lá para o inconsciente, não coloca nada parecido em ação, porque pode ser que eu lembre que eu tenho um pouquinho de crueldade dentro de mim, eu não quero saber disso de jeito nenhum, né? Então, isso aqui também é para a gente lembrar o quão importante é estar consciente das suas emoções e dos seus desejos negativos. Essa é a chave para a gente poder lidar com esse poder ativamente, né? Para a gente poder colocar também o princípio de ativação saudável em andamento. Porque se a gente está bloqueando, né, uma parte dele, a gente acaba bloqueando tudo, né? E conhecendo, né, a nossa negatividade, ao invés dela ficar assim, o que foi que a gente tema, né? Geralmente a gente teme o quê? Que ela saia do controle. Ou então que eu seja reconhecida como não perfeita. Ou então se eu assumir que eu tenho vontade de esganar uma pessoa, eu vou ter que esganar aquela pessoa, entende? A gente não esgana, né? Eu acho que até hoje, acho que ninguém que está aqui já matou alguém deliberadamente, assim, né? Mas aquela vontade fica no final, lá no fundinho, a gente... Aí eu achei que eu tinha travado, gente, que eu vi as carinhas todas paradinhas. Estou aqui acompanhando vocês também. Então é isso. Lembrar que quando a negatividade ela é encarada, na verdade, a negatividade é que perde o poder. Ela tem mais poder quando ela está lá atrás, inconsciente, quando a nossa hostilidade, a nossa fúria, a nossa crueldade, brutalidade, tudo isso que eu coloquei aqui como princípio distorcido, quando está inconsciente, ele tem muito mais força. Porque quando a gente conhece, a gente consegue lidar com o que tem ali. É aqui, né? É aqui, é com isso que eu estou lidando, é nessa situação que se apresenta, então eu posso escolher não atuar com isso também, né? É sempre uma escolha a gente atuar com o que a gente tem dentro da gente. Então, para reforçar isso, eu trouxe um trecho da palestra, né? Que quando se encara a negatividade, esta perde o poder, como bem sabem por sua experiência no caminho. Mas, enquanto não for consciente da existência dos desejos negativos, estes o controlarão e o forçarão a agir sem saber o que está fazendo e por quê. Racionalizará e achará razões pelas quais age assim. A gente sempre tem uma boa desculpa. Ou usará a destruição contra si mesmo no desejo de não deixar o princípio ativo sair para o mundo, plantando sementes negativas. Assim, em um estado transitório de evolução do indivíduo, o indivíduo se priva de usar o princípio ativo, pois toda ativação seria baseada na negatividade. Isso explica porque tanta gente se paralisa em inatividade e estagnação. Então, é um lugar que ele está falando aqui, interno, da gente... Nossa, peraí, voltando. A gente tem tanto medo disso tudo que a gente não conhece, que a gente escolhe abrir mão do nosso poder de ação, do nosso princípio de atividade e ficar nessa paralisação, né? Percebe como é essa aparentemente é um distúrbio, é um princípio feminino distorcido, né? Que fica ali paralisado e não vai para ação. Mas na verdade, é a falta de um ativo saudável, né? É a falta de olhar para o que existe de verdade e fazer aquilo perder a força
que tem quando está inconsciente, é a falta de lidar com o que realmente existe dentro de mim. Com isso eu consigo sair da estagnação. Então, como lidar com os princípios, com as distorções dos princípios de ativação? Seria o título desse slide, gente, me desculpa. Oi? Não, tá, assim, esse medo dessa manifestação, né, dessa força destrutiva que está, né, em grande parte no inconsciente, que a gente não quer entrar, né, em contato, não quer admitir essa maldade, né, que está ali, esse ódio, essa raiva, essa crueldade. Então, o melhor é deixar tudo lá escondido, é isso. E usar um monte de justificativa para a frustração que advém dessa própria falta de escolhas, de iniciativa. Exatamente. Então, esse é o mecanismo inconsciente, né? A gente escolhe esconder isso da gente, escolhe não entrar em contato e racionalizar, né? Dar umas desculpas de por que as coisas não estão funcionando, sendo que a gente mesmo escolheu abrir mão de um poder real que a gente tem dentro da gente, né? E esconder a distorção desse poder embaixo do tapete é onde ela tem mais força. Porque tudo que está no inconsciente tem mais força do que está no consciente. Então, de alguma maneira, essa força está atuando destrutivamente na nossa vida, só que a gente está culpando o mundo, a vida, os outros por essa consequência e não percebe que essa causa está no nosso próprio ser. Exatamente. É o destino, é a vida. Aí cada um tem o seu É o chefe preferido, o seu culpado chato, é preferido. o que não me reconhece, né? É o que a injustiça, né? Coisas desse. Cada personalidade vai ter a sua. Tem gente que prefere culpar o sistema capitalista, né? As coisas todas. Vai racionalizar mais. Tem outros que preferem se fazer mais de vítima. Tem outros que preferem e falar, não, é porque ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu vou lá, né? Então, Eu não cada um tive escolhe. oportunidade, né? Não tive oportunidade na vida. Meus pais, né? Gente. O ressentimento, né? Então, dentro do ressentimento, existe uma grande história aí para ser, né, investigada, né? A gente fala às vezes, isso, tô magoada, parece uma coisa até, né, bonitinha assim, né? Me magoei, mas dentro dessa palavra pode conter muitas coisas, né, ali, né, guardadas, escondidas sobre essa capa da mágoa, né? Isso, a gente sempre tem autorresponsabilidade nas coisas que acontecem com a gente, né? Nas experiências que a gente vive, né? É disso que essa palestra se trata, né? O que a gente vivencia, a gente tem autorresponsabilidade nisso. Não estou tirando que o outro também não é um ser humano imperfeito, assim como eu, né? Somos ambos imperfeitos. A minha parte de responsabilidade naquela criação é alguma coisa que está aqui no inconsciente. Aqui nessa palestra ele está falando das distorções do masculino e do feminino. Esse é um tema bem delicado, né? Quando a gente aborda, por exemplo, os relacionamentos abusivos, né? Que a gente sempre olha para o lado, tende, né, a só olhar para o lado daquele que visivelmente está sendo abusado, né? Mas como que, né? Tem uma contraparte ali, né? Como assumir a responsabilidade, porque é os dois, não é ou uma coisa ou outra, né? Não é ou existiu um abuso ou a pessoa é autorresponsável, né? O abusador é sempre um abusador, né? Não exime a responsabilidade dele, mas, né, aonde em mim, na minha história, né, isso se torna um padrão, onde em mim, na minha história, eu escolhi não ver algumas coisas, né? Me submeter, né? Permitir, né? Isso, né?
E é claro que existem inúmeros graus de complexidade, né? Eu nem ia trazer esse exemplo dos relacionamentos abusivos, porque aí entra a questão financeira, né? Tudo mais, a gente sabe que tem muitas mulheres da questão financeira, mas eu queria pedir para cada um trazer, assim, para o seu exemplo, né? De coisas que estão fluindo ou não na sua vida e vendo onde que você está ativo demais, onde que você não está vendo a sua distorção, ou pelo menos, o que nessa parte aqui, né, como a gente joga muito para o inconsciente as nossas distorções, pelo menos ver qual que são as consequências dela, né, e a consequência é a gente muitas vezes estar nesse lugar de paralisia e inatividade, né? E às vezes a gente até julga o outro, que fala, ai, olha lá o outro como é cruel, né? Tem pessoas que estão, que lidam de outra forma, né? Mas com essa negatividade mais exposta e mais atuante. E tem outras que escolhem recolher isso em paralisia. E como é que a gente vai lidar com isso tudo, então? Ver, entender e aceitar essas emoções, independente de se você atua muito ou se você escolhe paralisar, né? Falar, eu não tenho isso, eu não vou nem usar o meu saudável. Porque é isso que vai, quando a gente vê, entender e aceitar essa emoção, é isso que vai fazer a gente verdadeiramente sair desses sentimentos. É estranho, né? Porque você, não é melhor a gente jogar tudo pro debaixo do tapete e falar, deixa lá, não tô vendo, né? Ou então, nem chego perto, não vou falar sobre a minha maldade, não vou falar onde eu sou mesquinha, onde eu não quero dar pra vida, onde eu sou meio cruel, assim, né? Naquela piadinha que eu solto, assim, aquela alfinetada que eu dou no meu companheiro, na minha companheira. Não vou olhar o grau de crueldade que tem ali, né? Se a pessoa se ofende, eu ainda vou falar assim, não, foi só uma brincadeirinha, não, sei que se ofende, né? Mas a verdade é que a gente só pode sair de um lugar quando a gente sabe aonde que a gente está, né? Eu sempre lembro, gosto de falar assim nos meus grupos, de perguntar para as pessoas quando a gente liga no celular o aplicativo de GPS, né, para ele nos dar um caminho, qual que é a primeira coisa que ele pede para a gente? E aí, geralmente a galera responde que a primeira coisa que ele pede para a gente é o endereço para onde a gente quer ir. Mas é mentira, gente. A gente precisa estar com a nossa localização ligada. Se a gente não tiver com a nossa localização ligada, se ele não souber onde a gente está, como é que ele vai traçar um caminho até onde a gente quer ir? Né? E quando o GPS não reconhece, né? Acho que todo mundo já viveu isso também. Eu estou andando numa rua, ele manda eu virar à direita, não tem direita ali, né? Assim, ele não está reconhecendo adequadamente o lugar, então ele não consegue me traçar uma rota. Então, esse é um exemplo prático para a gente precisa saber onde a gente está, reconhecer esses sentimentos dentro da gente é o que faz a gente chegar mais perto de sair deles de fato, né? Porque, como a Bel bem lembrou, eles têm mais força, né? Eles continuam atuando lá, né? Então, pessoal, então se tornarão genuinamente convencidos de que não há necessidade para destruição. Enquanto não for honestamente confrontada, faltará convicção e o reter é motivado quase que inteiramente pelo modo da retribuição e pelo medo, aliás, da retribuição das consequências. Né? Então, pelo medo das consequências dessa destrutividade que o meu ser total sabe que ainda tem dentro de mim, porque o meu ser total, ele não é enganado pelos meus mecanismos da minha psique, né? Então ele sabe, e aí ele vai retrair a minha força e vai falar, cuidado com o que tem no seu inconsciente. Porque quando você atua aí meio inconsciente, tem umas consequências meio negativas, as pessoas não entendem muito bem a minha piada, não é verdade?
né? Aí eu falo um negócio meio atravessado, o companheiro, a companheira vem traz de volta meio atravessado, e falo, nossa, mas será que era para tudo isso? E eu não vejo o que eu estou mandando ali, junto com o meu inconsciente. Gabi, Então, oi, tem uma coisa interessante que me veio também, que assim, quando a gente coloca a negatividade no consciente, quer dizer, a gente reconhece que naquela hora a gente estava negativo, que a gente deu alfinetada, etc, etc, seja qual negatividade for, quando a gente traz ela para o consciente, a gente percebe uma coisa importante, que ela é só parte nossa, né? Então, então, o eu observador, né? Quer dizer, a gente percebe ela, fala, nossa, então a gente olha para ela. Então, tem uma parte que olha e uma parte... E a gente já começa a perceber que não é a totalidade do meu ser que é uma vingança, ou uma negatividade qualquer, ou uma alfinetada, ou uma agressividade, ou vontade de matar, enfim. Então, isso, eu acho que quando a gente diz, né, trazer, né, essa é a ação, né, trazer para a consciência e perceber o tamanho. Então, você dimensiona de outra forma e aí você pode aceitar, você pode trabalhar com essa outra parte sua, a negatividade, né? Já sai da identificação. Então, isso é importante também, né, nessa tomada de consciência. Por isso que o inconsciente é tão poderoso, porque a gente é uma sombra do tamanho da gente, a gente não dimensiona. Então, fica aquela coisa ali, e você acha que você é tudo aquilo, né? Acho que você, né, falou isso também, mas eu queria só chamar a atenção, né? Isso acho que dá um... Né? Ajuda a gente a acreditar que realmente, se trouxer para a consciência, vai perder o poder. E essa coisa do tamanho que você falou é muito legal mesmo, né? Porque se está lá no inconsciente, é um negócio que vem e me toma de repente. Isso, não então, tem parece dimensão, que a coisa é grande e que é muito poderosa, e que eu preciso tomar muito cuidado, e aí eu fico toda retesada, toda presa, né? Assim, cheia de cuidados e controles com isso. E quando eu trago para a consciência, é exatamente isso que você falou. Eu olho e falo, isso aqui é uma parte minha, eu vou escolher onde eu vou pôr. Quando ela aparecer, eu ponho em algum lugar, né? Geralmente, a gente não bota no pescoço da outra pessoa, a gente precisa entender também que também não precisa ter tanto medo desse lugar. Né? A gente dá nome, a gente vê o tamanho que tem, a gente vê a forma que tem, né? Então, a gente pode discernir, né? É legal. Exatamente. E aí ele fala aqui, né, que vai se tornando supérfluo, no sentido de que a gente não precisa mais montar guarda contra essas reações espontâneas que vêm do inconsciente. Quando alguém chega perto parece que alguém chegou perto e apertou um botãozinho, respondi aquilo de cabeça quente, né? Ou, nossa, nem vi, não queria ter falado daquele jeito. Aconteceu alguma linha de contato ali com o nosso consciente que trouxe essas reações espontâneas. E como a gente vai conhecendo, a gente não precisa ficar tão, nossa, cuidado com esse lugar, e aí a gente fica livre para ativar o maior poder do universo dentro de vocês, que é esse poder masculino, esse poder desse princípio de ativação das forças universais, dos princípios universais de criação. Então, olha o que a gente está perdendo quando a gente fica cheio de medo de fazer terapia, de medo de se autoconhecer, né? Com raiva da terapeuta, né? Não quero ir, hoje eu tenho uma coisa muito mais legal para fazer do que ir na terapia, né? A gente faz essas coisas, né? A gente está perdendo muita coisa também. Estou trazendo aqui com humor, mas eu sei que quando a gente está ali no meio, o bicho é tenso, né? O negócio é feio. Vou trazer ler aqui com vocês. Acontece frequentemente que uma pessoa está suficientemente limpa de distorções destrutivas para usar seus poderes internos com segurança. Mas o velho padrão habitual de reter é tão enraizado na personalidade que desnecessariamente abdica do uso do princípio ativador. Ainda não está ciente da possibilidade de usar esse poder. Embora ainda exista destrutividade, não é mais perigosa porque está consciente e alerta para não permitir que a governe e a conduza a ações negativas.
Essa pessoa ainda não sabe, entretanto, que o poder de manejar as agressões remanescentes também lhe confere usar as grandes forças do universo dentro de si. Então, é um pouco do que a gente estava falando aqui, mas é também um tópico novo, no sentido de que é quando a gente já passou daquela fase, a gente já conhece, a gente já tem domínio sobre isso, né? Quando alguém fala um negócio atravessado, a gente não pula mais no pescoço da pessoa. A gente nunca pulou, né? Assim, eu nunca cheguei perto do pescoço de alguém, por mais vontade. Algumas pessoas podem ter pulado, né? Mas não pulam mais, né? E se pulam, pode existir um momento lá na frente que não pula mais. É disso que ele está falando. Quando a gente chegou nesse momento que a gente não pula mais no pescoço de alguém, quando a gente está com raiva, e a gente continua ressegurando, porque a gente continua funcionando como se a gente precisasse de controle o tempo todo. Então, é como se a gente mesmo se colocasse numa prisão, sabe assim? Ah, cometi um homicídio, tive vontade de cometer um homicídio. Então, eu mesma me prendo e falo, nunca mais ative essas forças, porque só de pensar nisso já é uma coisa condenável, eu preciso tomar muito cuidado com esse lugar. E ele está falando para a gente, fala assim, peraí, né? Por mais raiva que você passe, você faria isso mesmo? Por mais raiva, por mais que você tenha essa crueldade dentro de você, e você alfinete as pessoas sem querer, se você tomar consciência, você não consegue ir dando uma paradinha com isso? É disso que ele está falando. A gente não está mais no mesmo lugar, mas a gente continua se tratando como se estivesse num lugar de que isso é muito perigoso e não é mais. Então aqui é um convite para a gente ir usando essas forças. Vamos colocar mais em atividade? Vamos ver como é que é? Tá mais ativo? Se vier agressividade, eu controlo a minha agressividade, no sentido não de esconder ela, mas de falar, nossa, minha agressividade chegou, peraí, eu vou lidar com ela, né? Para tudo, eu vou lidar com isso que apareceu aqui, porque eu não preciso ter medo das minhas reações. Fala, sabe? Gabi, o que você está falando é assim, é usar o poder ativador, né, o princípio masculino, para fazer outra escolha, né? Então, eu sinto uma raiva ou uma negatividade qualquer, aí eu reconheço, né? E aí eu ponho o princípio, né? O princípio masculino ativador para fazer uma escolha, isso é uma ação. Eu vou respirar 5 minutos, eu vou dar uma volta, aí eu vou ver o que eu faço, né? Isso é ter aprendido com o princípio ativador também, né? Isso é um resultado, né? Exatamente, é um bom exemplo também de como eles estão em tudo, né? E também respirar um pouco, dar uma volta, é colocar o princípio ativador para falar, eu vou respirar um pouco e deixar a respiração acontecer. E deixar a volta fazer o seu efeito, né? E deixar o contar até 10 realizar um efeito dentro da gente. Então, sempre os dois ali, casadinhos. Tá em tudo. Se a gente começar a olhar bem, bonitinho. Então, eu vou mudar para os princípios de distorção, para a distorção dos princípios de deixar ser. Alguém quer trazer alguma coisa? Uma dúvida que ficou? Alguma coisa que ficou mal explicadinha? É a minha hora da água também. Gente, hoje as pessoas estão assim num silêncio só, né? Nunca vi tão silenciosas. Gente, ativa o princípio, o princípio masculino. Bora lá falar do princípio feminino, então. Esse princípio de deixar ser. Então, aonde que acontece a distorção dele? A distorção dele acontece quando a gente se recusa à autorresponsabilidade. Se recusa, vou continuar aqui a ler aqui, depois eu vou explanar um pouco melhor. Então, ocorre na recusa da autorresponsabilidade, que é o seguinte:
se a autoativação é desprezada, então se esse poder que eu tenho de ativar as coisas é desprezado, ao invés de eu me entregar às forças que eu ativei, eu me entrego à autoridade de outra pessoa. E acontece a perversão do princípio, ali acontece a perversão do princípio feminino. Então, deixa eu dar um exemplo disso, que eu trouxe muitas palavras da palestra, porque são conceitos, né? Deixa eu dar um exemplo. Desprezar o meu poder de autoativação. Eu desprezo que eu tenho o poder de alfinetar as pessoas de vez em quando. Certo? Dou uma alfinetadinha, então falo assim, não, eu tô desprezando isso. Né? Então, ao invés de eu me entregar à força que eu coloquei em ativação, Acho que onde será que aconteceu? Eu vou dar uma olhada aqui no grupo da gente se ela escreveu alguma coisa. Espera só um Acho segundinho. que Ah, sim, agora. aí tá voltando. voltei, gente. Princípio de deixar ser, como que é? O princípio do feminino. Confio em vocês. Beijo. Não é isso, né? Deixar ser é desaparecer, né? Pode ser uma distorção do deixar. Simplesmente não existo. Não é isso, né? Não, não é isso. Eu estava aqui na minha responsabilidade de estar no princípio ativo, né? Então, realmente, quando eu abro mão desse princípio ativo, né? O negócio todo desanda. É o ou, né? Parece que é isso, né? Então, o princípio, pode ser, né? Uma da ideia da distorção do princípio feminino, né? Não existe. Não existe. Exatamente. Eu não estou achando o meu negócio aqui. Vamos continuar rindo dos exemplos? Não, de novo. Eu acho que vou ter que desligar, porque toda a minha internet caiu, gente. Eu acho que é um probleminha aqui. Vou ter que fechar tudo e abrir de novo a minha apresentação. Vocês estão conseguindo trazer exemplos para a vida de vocês, com o que eu estou trazendo aqui? De momentos que vocês abrem mão do próprio poder, principalmente, né? De momentos que vocês têm medo do que você pode fazer. Nossa, se eu tocar naquele assunto, não vou nem abrir e começar aquela conversa, sabe assim? Né? E a gente não resolve. Gabi, você está no momento, né, que você vai ativar o princípio masculino para refazer o computador, né? Todos nós, você vai respirar, você vai voltar, tudo vai dar certo. Vai. Desculpa, Marcela, você ia falar, desculpa. Não, tudo bem. Eu estou conseguindo entender, e aí, quando você vai falando, eu vou lembrando dos exemplos, e aí você mesmo dá os exemplos, ou a Isabel, a Sara, então eu fico quietinha, porque vocês estão lendo minha mente aqui. Já se antecipa o teu pensamento. Tá, poder de mente ativado, apresentação ativada aqui,
Compartilhar. Ativar. E aí nós voltamos. Eu estava aqui eu estava no meio de um exemplo, né? Como falhou aqui o princípio ativo. Então, eu não sei se vocês pegaram, eu vou voltar nesse exemplo que eu estava dando, né? Que eu tinha lido aqui. Opa! Aqui. Se a autoativação é desprezada, e em vez de se entregar às forças autoativadas, entrega-se à autoridade de outra pessoa, acontece a perversão do princípio feminino criativo. Então, eu estava trazendo um exemplo que a gente já estava falando anteriormente, né? Se eu não percebo que eu dou uma cutucadinha ali no meu colega de trabalho, no meu parceiro, na minha parceira, e não assumo responsabilidade nisso, eu coloco essa autoridade da outra pessoa, na outra pessoa. Então, eu dou autoridade para essa outra pessoa estragar meu jantar. Dou autoridade para essa pessoa, né? Eu falo, não, é culpa dela que não tem um bom ambiente de trabalho aqui, né? Mas eu que estou ali toda hora dando umas cutucadinhas, né? Então, se eu trago essa autorresponsabilidade para mim, eu posso desfazer isso e eu tenho autoridade, eu tenho esse poder de criação na minha vida, né? E em questão de coisas saudáveis também, né? Então, saber do meu poder de autoativar coisas prazerosas na minha vida, ou a satisfação na minha vida, né? Isso é meu, né? Se eu tenho um bom relacionamento com uma pessoa e ele foi feliz durante muito tempo, esse relacionamento, né? Não é que aquela pessoa me faz feliz, eu tenho minha parcela de responsabilidade de criar felicidade na minha vida, né? E se aquele relacionamento não está mais sendo saudável, se ele não está mais, a gente mudou, sei lá o que aconteceu, né? Se aquela pessoa sair da minha vida, ela não vai levar junto o poder que eu tenho de criar bons relacionamentos, entende? Então a gente fica menos dependente da outra pessoa. Não percebe como o princípio distorcido, princípio feminino distorcido, não é à toa que uma feminilidade distorcida está relacionada a uma dependência, por exemplo, porque não assume o seu próprio poder. Então eu abro mão do meu poder, é uma entrega que ela acontece por medo, ela acontece por medo da vida e pela recusa em assumir as obrigações na vida. Então, você me faz feliz, ou então você me faz infeliz, né? Não, eu tenho esse poder dentro de mim, então eu vou assumir a responsabilidade de se esse relacionamento possibilidade, eu vou terminar e eu vou ser feliz sozinha, eu vou buscar um outro relacionamento com um homem, com uma mulher, seja com quem for, né? Então, quanto mais essa entrega ela é distorcida por medo, né? De não ter confiança na vida, porque lembra que esse princípio no saudável, ele é uma questão de você ter confiança na vida também, né? Então, quanto menos confiança eu tenho na vida, quanto mais medo eu tenho da vida, mais medo eu tenho de me entregar ao outro, porque eu fico totalmente dependente do outro. E aí, gente, entra aquela coisa, né? Se eles são complementares, não tem como um tá saudável e o outro tá distorcido. Se um tá distorcido, o outro tá distorcido também, né? Se eu tenho medo da entrega, se eu não tenho autorresponsabilidade, eu não confio no meu poder criativo, nas forças que eu tenho dentro de mim, eu tenho medo de me entregar para o outro, eu vou querer fazer tudo sozinho e colocar esse princípio muito ativo, né? Que não confia na vida, que não confia no outro, e aí vai uma bola de neve. O negócio só vai aumentando, né? Alguém se identificou aqui com medo de se entregar ao outro? A gente sempre tem um pouquinho disso. Interessante isso, porque ao mesmo tempo, né, que parece que a gente pode confundir a dependência com a entrega ao outro, né? E não é, né?
É a distorção dessa ideia de entrega, né? Eu me dei para o outro, dei tudo para o outro, mas abrindo mão da minha vontade, né? Da minha autorresponsabilidade pela minha felicidade. Então, eu coloco tudo isso na mão do outro. Isso vira dependência e não é entrega, né? E você está falando que isso não... Daí que é um paradoxo, né? Que é aí que impede a entrega real. Uhum. Tem Exatamente. essa reflexão. Exatamente. E aí eu vou falar o quê? Isso tudo está acontecendo no inconsciente, né, gente? São canais de energia, são as energias que estão indo e fluindo. E se eu entrego tudo na mão do outro, o relacionamento não deu certo, a culpa é do outro, porque eu me entreguei, né? Eu amei demais, né? E eu coloquei tudo naquele relacionamento. Não, eu abri mão do meu poder, né? Eu abri mão de coisas que não eram para ter, que eu não era para eu ter aberto, né? E eu não me pus ali de construir junto com a outra pessoa. Como é que um relacionamento vai dar certo nisso, né? É os dois construindo junto. É claro que o relacionamento também é uma dança. Esse é um recado aqui, please. Ah, entendi. Má, pode falar. Assim, agora o Ted Bear resolveu latir. Eu estava pensando nessa fala, assim, com relação, talvez, terceirizar para o outro, para expressar a minha negatividade, porque eu não sei expressar isso. Ou terceirizar para o outro, manifestar essa felicidade, porque eu não sei também fazer isso. E parece que tem uma sensação de prazer. Em algum momento na sua fala, eu senti que existe um prazer nessa terceirização, de estar nessa passividade, de ser a vítima, de receber, tanto a pessoa a ser ativa em me dar felicidade, eu também sou a vítima quando ela sai, ou ter o prazer dessa pessoa manifestar minha negatividade, porque eu não tenho a força de olhar para isso ainda, né? E também ficar nesse sofrimento. Sadismo, não é que é a palavra? Parece que tem um sadismo nessa relação do feminino distorcido. Sim. Tem um prazer aí, porque a gente acha que está ganhando alguma coisa, né? Entende? A gente acha que tem que isso aqui é um bom, a gente acha que isso aqui é um bom negócio, não? E sim, que a gente, e o prazer, ele vai atuar também, ele não traz isso nessa palestra do prazer, mas ele com certeza é um mecanismo que está aqui envolvido, porque a gente gosta, né? Se a gente está funcionando muito no distorcido, a gente precisa colar prazer junto naquilo. E aí a gente acha que os dois vão sempre andar junto. Quando a gente tem essa consciência que você trouxe, a gente consegue ver, olha, dá para ter prazer sem isso daqui, ó, isso aqui é uma distorção, isso aqui é um prazer. Eu consigo separar os dois. Tudo bem, às vezes eles vêm juntos, mas eu vou começar a abrir mão do prazer que vem desse lugar. É uma escolha. E é uma escolha de muita autorresponsabilidade, né? De você falar, olha, eu tô aqui assumindo mão que eu tenho prazer na minha crueldade também, né? Eu tô abrindo mão. Ah, gente, porque é gostoso dar lá, dar uma cutucadinha, né? Ah, isso aqui mas também? Quem nunca? Quem nunca? Eu gosto de dar esses exemplos assim que a gente faz todo dia, porque aí não tem quem não fala, sabe? Não, isso que a Marcela falou me levou para uma coisa também, ver o que você acha. É um prazer de que a gente pode enganar a vida. Enquanto a gente acha que a gente pode enganar a vida, a gente está no prazer negativo. A gente pode dar menos e receber mais. A gente não dá nada e espera receber. Então a gente também engancha nessa de não ser verdadeira com a vida, né? De estar enganando, falar, vou dar menos, mas vou receber mais. E isso nunca dá certo, claro, mas enfim, o prazer negativo também se instala nessa hora, né? De enganar, entre aspas, a vida, né? Sim, sim. E é por isso
que eu quis trazer muito aqui o preço que a gente paga quando a gente está achando que é uma boa ideia jogar as coisas por debaixo do tapete na nossa psique, e se der alguma coisa errada aqui, eu abro mão da minha responsabilidade e coloco na responsabilidade do outro. Que a gente acha que isso é um bom negócio. Que, nossa, aí eu não preciso me dar o trabalho de, né, ficar olhando, ficar assumindo a responsabilidade, pedir desculpa, né, sofrer e falar assim, nossa, é verdade, fui eu que eu tenho a minha parcela de responsabilidade aqui. Não estou isentando os outros de responsabilidade, porque todo mundo tem responsabilidade quando alguma distorção dentro de uma relação acontece. Mas, né, não é um ou outro, eu preciso olhar para a minha, né? Eu preciso olhar para a minha. Olhar, saber que o outro tem defeito não vai me eximir de ter que passar por isso, para poder parar de criar isso. E a gente está criando coisas... Sofrimento, é isso que a gente está criando, né? É esse o preço que a gente está pagando, e a gente acha que está pagando um preço bom, porque pelo menos eu não fui a culpada. Não fui eu, não falei nada. Como que a gente lida com isso tudo? Com esse princípio, com a distorção do princípio de deixar ser. Somente quando você está seguro no seu próprio self, como resultado de ativar o princípio criativo dentro de si, e quando é responsável pelos seus enganos, disposto a aprender com estes, você pode ser forte e autorresponsável. Então, cuidar de um, da saúde de um, também é cuidar da saúde do outro, né? É claro que se eu tiro a minha crueldade, a minha negatividade, seja lá o que for do meu inconsciente, não tem mais como eu jogar ela no colo da outra pessoa e falar, ai, tá vendo? Foi outra pessoa que fez isso. Eu vou poder ir me fortalecendo, né? E eu vou ir descobrindo também quando eu faço coisas, quando eu coloco essa energia positiva em ação, né? Nossa, eu que coloquei em ação, olha só, eu que coloquei em ação. Muitas vezes no grupo, as pessoas chegam contando assim, nossa, aconteceu coisas super legais, e não sei o que, não sei o que lá, e eu, nessa hora eu paro com a pessoa e falo assim, olha, mas você fez isso, fez aquilo outro, não foi mágica, foi você quem fez. Se você quiser fazer de novo, e agora você não precisa ter mais medo de perder isso tudo de bom que você conquistou aí, porque se você perder, você vai conquistar de novo. Né? Se você quiser abrir mão disso, você vai conquistar de novo. Então, traz essa força pra gente. É esse poder ser forte e poder ser autorresponsável. Então, só então você estará destemido da entrega total, do soltar e de permitir que as forças involuntárias em si o guiem. Então, isso, se eu confio em mim, se eu confio nessa força, se eu não sou uma vítima desavisada das questões dos outros, aí eu posso me entregar. Aí é uma entrega mais saudável, né? Que a Bel bem colocou aqui, que realmente se entregar tudo não é uma entrega saudável, mas essa entrega que eu vou com o que eu sei que eu tenho, eu levo a minha parte, eu levo a minha responsabilidade, eu levo tudo que eu sou, de bom e de mal, dos meus defeitos, das minhas qualidades, e falo, olha, eu estou aqui presente nessa relação com tudo isso, né? E cuidando de tudo isso, cuidando para colocar as minhas qualidades sempre em ação, para essa relação crescer, cuidando quando os meus defeitos estão aí para cuidar dessa relação, né? Para reconhecer quando eu coloquei algo em ação, para reconhecer quando é melhor me retirar e cuidar dessa parte, bater no travesseiro ao invés de bater na pessoa, né? Essas coisinhas que a gente pode ir escolhendo, aí a entrega é possível. E é claro que vai vir um relacionamento saudável ou um trabalho saudável, né? Porque aí é tudo, é um trabalho, um relacionamento, é o meu momento, tudo vai entrando em equilíbrio, né? E aí, encerrando, já vou encaminhando eu com 2 trechos que eu quero trazer para vocês. Essa palestra ele fala muito sobre o homem e a mulher, né? Mas eu escolhi
trazer aqui só a parte da essência dessas energias. Porque no final, o que ele fala para a gente? Que tanto um homem quanto a mulher tem os dois dentro de si, e tanto o homem quanto a mulher vão precisar fazer todo esse trabalho que eu falei para vocês aqui. Então, no fundo, acaba independendo, né? Mas é claro que a gente também, como a palestra dali trouxe, né? Assim, se eu encarnei como mulher, se eu me identifico como mulher, encarnando ou não, né? A minha autorrealização na minha vida, meu prazer na vida vem de eu me realizar enquanto mulher. E saber o que atrapalha o meu princípio feminino de atuar. E é claro, se um está ligado no outro, o masculino também, né? Os dois vão atuar juntos. Tanto homem quanto mulher, uma relação mesmo sexo, ou independente de qualquer coisa. Mas ele traz aqui, então, com essas palavras. Como o homem e a mulher expressam ambos os princípios masculinos e femininos, ambos precisam limpar o seu poder ativador de violência e hostilidade, e precisam aprender a atribuir a causa de todos os acontecimentos ao eu, em vez de culpar os fatores exteriores pelo seu sofrimento. Um resumão do que a gente conversou aqui. É por isso que vem neste caminho que o homem e a mulher possuem um padrão idêntico de falsa atividade. Agressão, hostilidade, violência, hiperatividade, impaciência, sem esperar que os poderes cheguem legitimamente à fruição. E falsa receptividade e a capacidade de soltar, que é a negação da responsabilidade, preguiça, a linha de menor resistência, a procura de uma autoridade para enfrentar a responsabilidade. Precisam ambos trabalhar os mesmos problemas, mas interagem em nível complementar em vez de nível idêntico. Então, ele traz isso, né, que cada um tem uma responsabilidade aí em limpar isso no coletivo. E aí, finalizando, quando o soltar vem da escolha deliberada do precedente princípio ativo, porque a pessoa reconhece em certo momento que outras faculdades estarão em evidência e experimenta-se grande diferença. O princípio ativo faz acontecer. O princípio de ser é auto-perpetuador e involuntário. Seu efeito ocorre indiretamente. Não é isso, quando a gente usa o princípio ativo para escolher ativar o princípio passivo, a gente coloca essas forças em auto-perpetuação. Um exemplo disso é quem já tentou meditar, né? Você precisa parar, você precisa se colocar numa posição, você precisa ir acalmando seus pensamentos. Quanto de ação tem para a gente poder chegar realmente num estado meditativo? E é isso, é essa escolha deliberada do precedente princípio ativo, porque a pessoa reconhece em certo momento que outras faculdades estarão em evidência, experimenta-se grande diferença. Isso é no dia a dia, por isso que a meditação também ajuda tanto. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Acho que a gente pode parar a gravação e abrir para perguntas, né? Ou insights, se alguém quiser partilhar, né? Os insights ajudam outras pessoas a chegarem mais perto de coisas palpáveis. Estamos abertos aí a partilhas.